Estou muito feliz nessa manhã por poder estar aqui com vocês, dividindo essa palavra sobre a renovação da mente. Tenho a alegria de ver tantos amigos tão próximos aqui hoje e ter os meus filhos aqui. Minha filha está aqui com a gente, sentadinha aqui. Meu filho está aí atrás, eu não consegui enxergá-lo, mas está com a sua noiva. Muito bom ter vocês aqui, minha irmã. Muito legal ter gente próxima da gente e poder dividir um pouco daquilo que eu tenho experimentado e dessa minha caminhada com Deus. E o tema que nós vamos falar, como a Gladys já bem falou no começo, nós estamos em todas as edições falando sobre renovar a mente. E hoje, especificamente, o propósito é a gente falar sobre o renovar a mente nos negócios. E o texto que nós temos usado esse ano, eu quero dividir com vocês também, ele está em Romanos 12, 2, e diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a boa vontade de Deus, isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós somos chamados a viver uma contracultura nesse mundo. Se nós formos olhar a realidade de hoje, de como os empreendemos, ou a maioria do mercado empreende, nós somos chamados a viver essa contracultura de maneira diferente. A palavra de Deus nos chama a esse lugar. E muitas vezes a gente vai para a palavra e a gente vai buscar conhecimento de Deus e a gente fica com uma expectativa de que a palavra de Deus possa trazer uma renovação nova, de que Deus vai trazer algumas novas revelações a respeito da palavra dele para nós. Mas eu creio que o que realmente a palavra de Deus fala em Romanos 12, 2, a respeito de renovar a nossa mente, é que uma mente renovada não é ter revelações novas da palavra de Deus, mas eu creio que uma mente renovada é permitir que Deus traga novas revelações à nossa vida, à nossa mente, sobre as nossas atitudes, a nosso respeito, como nós temos nos comportado, como nós temos interagido com o mercado, como nós temos empreendido, como nós temos tomado decisão, como nós temos nos movimentados na nossa área profissional, seja quem já empreende ou quem trabalha com o CLT de alguma maneira no seu ambiente de trabalho. A renovação da mente que precisa acontecer na nossa vida, ela está mais ligada a um posicionamento de fé nosso. Como diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, no 38, diz assim: o meu justo viverá pela fé. E Deus ainda fala: se ele retroceder, eu não vou me agradar dele. Então eu creio que esse renovar a mente, para a minha vida e para a sua vida, ela precisa ser uma declaração de fé. Ela precisa ser uma decisão nossa, diária, uma declaração de fé. Porque as nossas decisões é que vão fazer diferença. A renovação na mente, ela tem que provocar uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento na minha e na sua vida, ela precisa provocar uma mudança de comportamento. Porque, como disse Tiago, a fé sem obras é morta. Então, uma renovação de mente que não passa por uma mudança de comportamento, ela é morta, ela não gera frutos. E eu creio que, para homens e mulheres que vivem para Deus, para mim e para você, nada deveria ser secular, tudo deveria ser sagrado. Nós deveríamos empreender com esse olhar, nós deveríamos viver dessa maneira, nós deveríamos nos movimentar no nosso ambiente de trabalho dessa maneira. E é claro que existem os seus desafios. Por isso que a nossa jornada é baseada na fé, não nas nossas convicções ou nas nossas capacidades. E a Gladys falou bem dos nossos 20 anos que nós celebramos de empresa, E eu gosto de falar 20 anos, meu primeiro empreendimento, com o mesmo CNPJ, porque a gente vê por aí que isso nem é sempre uma realidade. E enquanto eu pensava naqueles dias que antecipava a celebração, eu lembro que um pensamento veio à minha mente de um ditado popular que diz assim: pau que nasce torto nunca se endireita. E eu creio que a maioria de nós já ouviu falar nesse ditado popular, muito comum. Mas ao mesmo momento que aquele ditado popular veio na minha mente, veio um versículo que está em Eclesiastes 7, 8, que diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início. E aquilo gerou uma reflexão no meu coração. Porque eu entendi que eu tinha começado de uma maneira, como um pau torto, um pau muito torto, comecei a empreender na minha vida. E não que aquele fosse o fim dos meus negócios. Eu estava e estou numa jornada. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Estou no meio do caminho. Mas eu comecei a entender aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Que o fim, com certeza, ele pode ser melhor do que o começo. Desde que eu e você temos a decisão correta. E nos posicionamos para isso. E os dias foram passando e eu comecei a preparar essa palavra. E aí, há poucos dias, antes de eu finalizar, eu estava orando e pensando nesse pau torto
que devia ser endireitado. E a primeira imagem que veio na minha mente foi de uma madeira bruta, torta, e o carpinteiro com aquele equipamento que tira aquelas lascas e começa a tirar a lasca da madeira para tentar endireitar. E eu pensei, nossa, esse negócio dói. Endireitar uma madeira dói. Mas no mesmo momento que me veio aquele pensamento, o Senhor me trouxe um pensamento totalmente diferente. E eu pude enxergar com a minha mente, não sei se vocês entendem, parece que eu vi aquilo na minha mente. Uma madeira torta da mesma maneira, porém presa a uma árvore, com um tronco muito forte. Um tronco grosso, grande. E essa madeira torta estava presa a essa árvore. E estava amarrada por cintas nessa árvore. E eu ficava olhando aquilo, pensando naquilo, e aquela cinta ia apertando aquela madeira, para que aquela madeira torta ela fosse desendireitando. Mas à medida que essa madeira ia sendo apertada pelaquela cinta, tinha uma água que caía. Tinha uma água que caía em cima dessa madeira. E essa água fazia com que a madeira ficasse mais maleável. Porque um tronco seco e duro, como se fosse um tronco maleável. Um tronco que era fácil de você desendireitar. Eu entendi claramente que Deus estava falando comigo. À medida que eu chegava mais perto de Jesus, que era o tronco. E o Espírito Santo, eu permitia que o Espírito Santo trabalhasse na minha vida, aquela água caindo. Era mais fácil de eu ceder e ser endireitado por Jesus. E o Espírito Santo falou para mim, nunca foi com dor, sempre foi com amor. Nunca quis desentortar você pela dor, sempre foi por amor. E assim é na minha e na sua vida. Quando a gente decide caminhar pela fé, talvez a gente passe por momentos tão difíceis que pareça que dói. Parece que é só a gente, parece que nós somos os únicos que passamos por aquilo. E talvez a gente faça parte realmente de uma minoria. Não deveria ser assim. Mas o fato que o Espírito Santo falou para mim, nunca é com dor. É sempre por amor. É por amor a mim, por amor a você, que Ele quer fazer isso. E à medida que eu via aquela cena, eu ia me aproximando mais, aquela cinta me apertava. Quanto mais eu chegava perto de Jesus, mais eu ia ser endireitado. Eu deixei e estou deixando de ser um pau torto, seco, para ser um ramo frutífero, mais retinho, porque eu estou conectado na videira. E o Senhor ministrou aquilo para mim. E é porque a minha vida começou torta. Nós começamos a empreender torto. A maneira que eu aprendi a empreender, talvez eu vou falar coisas aqui que para vocês, né, vocês nunca ouviram falar, porque vocês são crentes que nunca pecaram dessa maneira, mas eu vou falar. As coisas que a gente praticava dentro dos nossos negócios são coisas vergonhosas. Vender sem nota, comprar sem nota, esse tipo de prática, isso daí são as coisas mais comuns que você pode ver, inclusive dentro de muitas pessoas na igreja, que a gente aconselha, que a gente orienta, e a pessoa fala, mas se eu fizer isso, o meu negócio não dá certo, e eu já tive essa mentalidade. Então, o propósito de estar compartilhando um pouco dessa minha jornada com vocês é porque eu aceitei Jesus e um tempo eu também tive essa mentalidade, que eu provavelmente ia quebrar se eu fizesse as coisas certas, que provavelmente eu não ia ter sucesso, não ia prosperar se eu tomasse as decisões que eu precisava tomar. Mas eu decidi tomar, não porque eu era um homem de fé, mas porque eu estava no fundo do poço e eu entendi que eu não tinha outro caminho. Eu precisava dar uma resposta para Deus. E nessa minha jornada de andar torto, todas as práticas que hoje a gente defende de pesos e medidas honestos, eu não praticava. Medidas erradas para cliente, pesos errados para cliente, quantidade errada para cliente, tudo aquilo que podia fazer de errado para que eu pudesse obter lucros, eu fazia. Eu não me preocupava com isso. Em toda essa jornada, em tempos difíceis, precisava levantar recurso. A gente tem que fazer duplicata fria para cliente. Fiz muitas. Eu sei que vocês não sabem o que é isso, mas eu já fiz isso. Não aprendo com essas práticas. Precisava levantar. Então, tudo isso fazia parte de um pau torto, que nasceu torto. Mas o Senhor começou a mudar isso. A partir do dia que eu entendi que eu precisava dar uma resposta ao Senhor. E em 2016, eu dei essa resposta em um tempo de oração. Eu orei junto com a minha esposa. Na época eu tinha participação em 2 fábricas de papel, mais a nossa distribuidora que nós temos em Curitiba. E eu tinha sócio nessa fábrica e a gente estava num tempo extremamente difícil. E eu entendi que eu precisava abrir mão e sair daquela sociedade para que Deus continuasse fazendo alguma coisa na minha vida. Eu precisava dar essa resposta para Deus. Porque a minha confiança ainda estava nos negócios, nas indústrias, em tudo aquilo
que eu podia tocar. E nesse tempo, nós decidimos abrir mão de tudo para que Deus pudesse fazer uma obra na nossa vida. Abrir mão da sociedade para que Deus pudesse realmente nos libertar daquilo e a gente seguir em frente. Mas a partir dessa decisão nossa, de abrir mão de tudo, de sair sem nenhuma participação na fábrica e começar a voltar só para a nossa distribuidora e começar a nossa jornada de novo só lá, porque inclusive lá a gente estava com sérios problemas financeiros. Eu lembro que eu fiz um documento e um acordo com Deus. E eu coloquei nesse documento e falei assim, Deus, se o Senhor me livrar desse negócio, fizer um milagre, que eu possa sair dessa sociedade nesse tempo, eu falei assim, eu me comprometo em viver de maneira diferente. E eu escrevi no documento, não vou mais fazer duplicata fria, não vou me vender sem nota, não vou isso, não vou aquilo. E comecei a escrever. Tudo aquilo que eu estava me comprometendo com Deus, que eu queria viver diferente. E escrevi, assinei aquele documento, orei sobre aquilo. E a minha decisão era essa, uma decisão firme de viver diferente. Alguns meses depois, o Senhor fez o milagre que nós esperávamos e eu saí dessa sociedade. Achei que eu ia sair sem nada, porque eu estava decidido a abrir mão das minhas participações na fábrica que eu tinha, nas duas indústrias, mas o Senhor me deixou ficar com uma das indústrias que eu tenho até hoje, a Terra Papéis. E eu saí daquela sociedade com uma expectativa enorme. Falei, Deus, agora tudo vai ser diferente. E eu lembro que nos primeiros 3 meses, vivendo de maneira diferente, sem fazer uma duplicata fria para antecipar dinheiro, assim, tirando nota de tudo, meus custos começaram a subir todos eles, então aquilo que já era prejuízo, eu já estava 4 anos com prejuízo, né, no vermelho, endividando, sem pagar imposto. Eu falei assim, só vai piorar. Mas eu tinha decidido, eu falei assim, se eu tiver que quebrar, eu vou quebrar fazendo o que é certo. Recebi alguns bons conselhos, uns bons amigos, como o André Rumi, que falou, faça aquilo que é certo, vale a pena correr esse risco aí. E realmente valeu a pena. Estou aqui testemunhando porque valeu a pena. E aí, logo nos primeiros 3 meses, eu lembro que eu estava retornando para Curitiba, a fábrica fica em Bocaiúva do Sul, então eu tenho quase que 1h20 de trânsito todo dia para ir e 1h20 para voltar. Essa é a minha jornada diária. E eu retornando de Bocaiúva, sem nenhum recurso no bolso, preocupado, porque na minha conta pessoa física não tinha dinheiro, eu estava sem salário da fábrica, já fazia muito tempo, não tinha como tirar, eu tinha que priorizar funcionários, os fornecedores, né, a estrutura. A distribuidora também dando prejuízo, não conseguia tirar muito salário de lá. E as coisas estavam ficando bem difíceis. E eu lembro que eu falei com Deus, falei, Senhor, eu acho que eu vou ter que trabalhar de Uber aí o fim de semana para poder fazer algum dinheiro, porque é uma maneira de levantar recursos. Eu já fui taxista dos meus 19 aos meus 22, então eu tinha experiência com isso no mercado. Falei, vou fazer Uber fim de semana. Durante a semana eu vou empreender e final de semana eu vou fazer Uber, né? Para mim poder colocar recursos dentro de casa e não passar necessidade. E naquela semana ainda eu vivi o primeiro milagre na área financeira com Deus. Depois desse eu vivi muitos outros. Milagres de multiplicação. Deus me levou uma jornada incrível de experimentar o favor dele. Mas naquela semana, então, um cliente me ligou e falou, olha, eu quero comprar um produto de você, eu quero comprar uma certa quantidade de material com você aí, Sérgio, e me faça o seu melhor preço à vista. Então a gente espremeu tudo para fazer à vista, para poder, né, receber alguma coisa ali antecipado. E ele depositou quase R$40 mil na minha conta, na conta da pessoa jurídica da fábrica. E eu fiquei super animado, falei, ficou R$40 mil, né? O material veio à vista. Falei assim, ótimo, né? A gente já tem dinheiro para pagar algumas contas na semana, só vou produzir a carga dele aí. Mas assim que ele depositou, ele retornou a ligar para mim e falou, olha, eu fiz o depósito para você, mas eu só queria te falar o seguinte, eu não quero tirar esse material esse ano. A gente estava em, eu acho que agosto, no máximo em setembro. Ele falou assim, eu fiz esse depósito só para garantir o preço do material para o ano que vem. Eu não quero retirar esse material agora. Você pode ficar com o dinheiro, eu só vou retirar o material a partir de janeiro do ano que vem. Então não se preocupe em fabricar material para mim. E foi o primeiro milagre que eu experimentei de Deus, que eu entendi que Deus estava trazendo provisão para a minha casa, para a minha vida. Então, diante de um posicionamento de Deus, o Senhor trouxe provisão para minha casa. A gente pôde passar o resto daqueles meses, né, com recursos dentro de casa, sem problemas financeiros, pagando as contas. Nos momentos mais difíceis da nossa jornada, a gente nunca precisou tirar os filhos nossos das escolas, né, escola particular, nunca nos faltou nada. Tivemos momentos extremamente difíceis, mas nunca nos faltou absolutamente nada. A gente sempre viu a provisão de Deus no tempo certo. Mas eu creio que a nossa vida, né, empreendedora, ela começa com passos de fé.
mas ela precisa ser construída com decisões após decisão. E não tem como a gente empreender se a gente não decidir empreender com princípios. O livro de Provérbios 3 fala assim: filho meu, não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Está lá em Provérbios 3, 1. Nós precisamos decidir empreender com princípios. E essa decisão foi o que eu tomei no ano de 2016. Meu primeiro milagre, experimentar o cuidado de Deus numa área financeira, trazendo uma provisão. Mas para alguém que estava com uma vida torta, e nessa época ainda estava muito torto, eu tinha muito que caminhar para que aquilo tudo fosse endireitado. E naquele ano de 2017, eu estava passando por um processo que já fazia mais de 5 anos, um processo de um crime ambiental que nós tínhamos cometido lá na cidade onde temos a fábrica, e nós fomos realmente culpados disso mesmo. Não era um crime que traria um grande prejuízo, porque nosso material é orgânico, enfim, não causa prejuízos à natureza, mas, de certa forma, a gente permitiu que aquilo fosse para a natureza, então fomos denunciados, Ministério Público, fomos indiciados. E o crime ambiental, você sabe, ele é passível de prisão. E aquele ano era o último ano do processo, todas as testemunhas já tinham sido ouvidas, todas as pessoas envolvidas, né, meus funcionários e tudo mais. Eu era o último a ser ouvido naquela época. Como diretor da empresa, eu respondia diretamente por aquilo, eu era o único responsável pelaquela situação. E eu lembro que eu tinha uma audiência, a última audiência, que eu tinha que participar. O meu advogado me ligou e falou: já preparei toda a documentação, já escrevi aqui a nossa defesa, enfim, vamos sentar para a gente combinar o que nós vamos falar. Você já escutou isso, advogado? Vamos sentar para combinar o que nós vamos falar? A narrativa que nós vamos trazer? E eu lembro que eu falei para ele, falei assim: França, ele é um amigo que eu conheço até hoje, eu falei assim: França, dessa vez vai ser diferente. Eu falei assim: eu não vou fazer narrativa nenhuma, eu vou falar a verdade. Ele falou assim: cara, você está louco, eu já construí tudo aqui, né? Ele estava trabalhando nesse processo já fazia 5 anos. E eu falei para ele, falei assim: eu preciso pagar o preço pela verdade. Eu não posso mais ter um sim, sim e um não ser diferente. Eu falei assim: isso tem que ser uma verdade absoluta na minha vida. Eu falei: você sabe que eu aceitei a Jesus e eu decidi caminhar pela fé. Então eu preciso falar a verdade. Ele falou: cara, mas tem riscos. Eu falei assim: não tem problema com os riscos. Eu estou disposto a correr esses riscos. Eu falei assim: se for da graça de Deus, Ele vai me livrar. E as consequências, eu preciso pagar os preços pelas consequências das minhas atitudes. E nós fomos para essa audiência. Entramos na audiência, fui entrevistado pelo juiz, depois eu fui entrevistado pelo promotor. Se você nunca esteve nesse lugar, não quer estar, é extremamente desagradável. A gente fica acuado, né, porque a gente fica numa cadeira mais baixa, eles ficam numa cadeira mais alta. É uma sensação bem desagradável. Mas ali ele me fez todas as perguntas que ele queria, e ele perguntava: e aí, como que foi isso? Vocês fizeram isso? Eu falei assim: a gente fez. Mas e por que vocês fez isso? Eu falei: olha, nós fizemos isso porque fomos realmente negligentes. Alguns momentos não tínhamos dinheiro para fazer os tratamentos que eram necessários, outros momentos a gente permitiu realmente, estava preocupado com outras coisas, não era a nossa prioridade, e a gente realmente fez isso. Então, de todas as perguntas, eu fui ali admitindo a minha culpa, admitindo tudo que tinha acontecido, aceitando, né, aquilo que ele estava me falando. E da mesma maneira, o promotor, as mesmas perguntas. Foi me perguntando isso, aquilo, como é que não foi, por que a gente deixou, por que permitiu. E eu fui falando a verdade da minha responsabilidade como diretor da empresa e que eu assumia toda a responsabilidade. Nós terminamos aquela audiência, o promotor me chamou do lado e falou: olha, a gente não vai te processar criminalmente, que aquilo para mim já foi um alívio. Nós vamos te processar administrativamente. A pena vai ser bem menor. Porque a gente vê que você é uma pessoa de bem, você tem família, você está na cidade empreendendo, você está trabalhando aqui, então a gente vai aliviar para você. E eu já saí dali com aquela vitória, que eu falei assim: uau, Deus me livrou, porque eu podia ter sofrido uma pena muito maior naquele lugar ali. E eu estava disposto àquilo, eu não sabia o que poderia acontecer. Mas eu falei assim: a única coisa que eu não posso fazer é mentir. Eu não posso mais omitir. Eu preciso viver pela verdade. Eu preciso andar nesse caminho de luz. Enfim, saímos dali contente, já dei testemunho para o advogado, falei: você está vendo? Né? Falei assim: você vê como vale a pena e tal, e fomos conversando sobre isso. Passaram alguns dias, acho que uns 30 dias ou 45 dias, recebemos novamente o oficial de justiça em casa, aquela visita agradável, né? Que vocês sabem como é que é, né? Foi a primeira vez, aliás, essa era a segunda, porque a primeira foi para trazer intimação, e essa foi para trazer uma outra, só que era um comunicado esse, né? Recebi a visita do oficial de justiça em casa.
E ele mandou para a gente o ofício. E no ofício dizia assim, que o juiz dizia que ele não via culpa naquilo que eu tinha feito e estava me inocentando de todas as denúncias contra a gente. E foi tão incrível ver o livramento que Deus trouxe, porque apesar de eu ter cometido aquilo, quando a gente anda na verdade, a gente tem o favor não somente de Deus, mas a gente tem o favor dos homens também. E nessa jornada, e essa jornada nossa toda, né, ainda estávamos nos tempos difíceis. Esses tempos de escassez, eles duraram de 2016 até 2020, mais ou menos um pouquinho depois da pandemia, que a gente realmente virou uma chave dentro da nossa empresa, lá na indústria. Mas nós fomos aprendendo a viver por princípio. Deus foi conduzindo a minha vida, e claro, a minha vida da minha esposa, a gente viveu por princípio. Mas toda semana ou a cada dia a gente tinha decisões novas para tomar. Porque a nossa vida estava toda torta e a gente precisava endireitar aquilo. E vinham situações e a gente precisava consertar. E alguns meses depois, nós estávamos com o nosso nome com restrição. E eu não sei se você já passou por isso, mas é bem desagradável também. Eu experimentei coisas bem desagradáveis que eu achei que eu nunca ia experimentar. Umas coisas chatas, né? Eu lembro que nesse período que a gente estava com o nome com restrição, nós fomos transicionar nossos filhos de escola e a gente tirou eles de uma escola e levou para outra escola. Nessa escola nova que nós levamos eles, a gente nunca pagou uma mensalidade atrasada. Sempre foi em dia. Tínhamos lá, né? Quando você tira o filho da escola, você recebe um certificado de quitação, né? Então a gente estava tudo ok com isso. E a gente tirou de uma escola e foi levar para outra escola. Quando nós chegamos nessa outra escola, eles foram ver o nosso CPF, consulto, né? E viram que nós tínhamos restrição. E aí eles falaram assim, sua filha não pode estudar aqui, porque vocês têm restrição no nome. Então a gente era visto como um mal pagador. Eu falei assim, mas eu tenho condição de pagar. Eu estou com restrição por problemas do passado, mas eu tenho renda para isso. Mas eles não levaram em consideração. Não podiam matricular nossa filha, sendo nós responsáveis pelo pagamento daquela matrícula. Os desafios que a gente ia vivendo. E nós entendimos que precisávamos resolver aquilo. Aquelas dívidas financeiras, dívidas de banco, não eram dívidas que eu devia, porque quando eu separei a sociedade, eu e meu sócio, cada um ficou com ônus e bônus. O ônus de ficar com a sua indústria, o bônus da sua indústria e o ônus das dívidas. Então, ele ficou com uma indústria que nós tínhamos lá em Minas e eu fiquei com a indústria aqui do Paraná. Cada um ficou com seus problemas. Nós conseguimos ir pagando aos poucos as nossas dívidas de banco. Então, a gente não estava com problema com dívida atrasada. Mas ele não conseguiu pagar. Ele parou de pagar tudo. Então, nós tínhamos dívidas no nosso nome por conta das coisas do passado. Não eram dívidas nossas. Mas eu entendi que a gente precisava resolver aquilo. Eu não ia esperar que alguém resolvesse os problemas que eu mesmo causei, por decisão minha, né? E no começo de 2018, nós tivemos a felicidade de ser contemplado num consórcio de imóveis que eu já pagava há muito tempo. E quando veio aquela contemplação, eu fiquei super grato. Inclusive, meu amigo Edilson está aí, me ajudou muito a resolver esse problema na época. Eu recebi aquele comunicado de contemplação e a gente ficou super feliz. Falou, olha, temos um recurso, o que nós vamos fazer com isso, né? Nós decidimos orar para ver o que Deus ia dar de direção, o que ia fazer com aquele dinheiro. A gente ia colocar ele num imóvel nosso, levantar aquele dinheiro para poder tomar alguma decisão. A gente tinha muita coisa para resolver, muita coisa. E começamos a orar e não tínhamos decisão ainda, nenhuma naquela época. Passou-se algumas semanas, ou talvez um mês, eu cheguei em casa um dia, extremamente nervoso, porque a indústria estava muito mal, a indústria estava muito sucateada, eu brinco que ela quebrava dia sim e dia também. Todos os dias eu tinha problema na fábrica. Uma fábrica que roda 24 horas por dia, um desgaste de grandes equipamentos velhos, sucateados. Aquilo quebrava todo dia, estava problema todo dia. E eu já não estava mais suportando aquilo, porque a carga era pesada. Eu cheguei um dia em casa e falei assim para minha esposa, falei assim, eu já sei o que eu vou fazer com aquele dinheiro. Eu vou pegar aquele dinheiro do consórcio e vou investir na fábrica, colocar alguns equipamentos novos para tentar alavancar a produtividade, qualidade, enfim, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E ela falou assim, você não vai, não. Ela não costuma ser assim, não. Ela costuma ser doce, meiga, linda, maravilhosa como ela é. Mas nesse dia ela não estava assim, não. Falou assim, você não vai, não. Só faltou bater na mesa. Falou assim, nós combinamos de orar e esperar a direção de Deus.
Falou assim, então é isso que você vai fazer. Vamos orar e continuar pedindo a direção de Deus. Mas ela falou para mim, então vai pedir conselho. Vai pedir conselho para homens de Deus que possam te orientar. O que a gente faz com esse dinheiro? Eu falei assim, então eu vou pedir conselho. E fui pedir conselho, e uma das pessoas que me aconselhou é o Rúmel. Contei toda a situação, ele já conhecia, o André já me acompanha desde 2015. Ele já me acompanha essa minha jornada empreendedora. E conversei com ele e saí dali com uma convicção profunda no coração, que eu precisava continuar vivendo por princípio e não por necessidade. É muito mais fácil no nosso dia a dia a gente tomar decisões por necessidade, porque a necessidade bate na porta toda hora. Não somente necessidade, mas oportunidades. Então a gente muitas vezes toma decisões por necessidade, ou às vezes a gente toma por oportunidade. Mas eu entendi que eu precisava tomar decisões baseadas em princípio. E o princípio era que um cristão, ele tem que honrar a Deus. Ele precisa honrar a Deus com tudo aquilo que ele faz. Honra o teu Deus. E um cristão que tem o nome sujo, que está com o nome com restrição, não está honrando a Deus. Eu falei assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de consertar a minha fábrica, é honrar a Deus. Porque eu preciso pavimentar um caminho certo. E aí, nós conversamos, eu falei para ela, vamos usar esse dinheiro para tentar negociar essas dívidas. Eram 2 CNPJs, 2 dívidas diferentes, de alguns milhões de reais. E eu falei assim, vamos tentar negociar então. E oramos sobre isso. 2 dias depois, ou um dia, eu não lembro. Se foram 2 dias ou um dia depois. Foi muito rápido de ter tomado essa decisão. A minha ex-sócia liga para mim. E eu fazia 1 ano e pouco que eu não falava com ela. Ela me ligou e falou assim, Sérgio, eu estou negociando com o banco uma das dívidas lá. Eu consegui um dinheiro e eu quero pagar uma das dívidas. Eu já negociei o valor, já acertei com o banco. Eu só preciso transferir o dinheiro para o Banco do Brasil. Só que eu não tenho conta no Banco do Brasil. E sei que você tem. E tem que ser Banco do Brasil ou Banco do Brasil. Esse tipo de negociação. Posso depositar o dinheiro na sua conta para você pagar uma das dívidas? Eu falei assim, uau. Eu falei assim, claro que pode. Isso foi de manhã. 2 horas da tarde o dinheiro estava na minha conta. E eu já liquidei uma das dívidas que eu tinha com o banco, sem colocar R$1. Então eu vi claramente uma resposta de Deus, como vale a pena a gente ver por princípio. Porque talvez se eu tivesse usado o dinheiro para investir na fábrica como eu queria e deixado de lado o meu nome, talvez não tinha experimentado o favor de Deus. Eu peguei aquele saldo, aquele dinheiro que eu tinha, e aí com aquele dinheiro eu consegui negociar com o banco e pagar a dívida do outro CNPJ. Então, naquele ano de 2018, a gente conseguiu limpar o nosso nome, tirar as restrições do nosso nome, com muito menos dinheiro que a gente imaginava, de uma maneira sobrenatural, porque a gente veio decidindo viver por princípio. Apesar de a gente poder olhar e falar assim, não, naturalmente, o caminho que a gente tomaria era, eu vou colocar o recurso dentro da empresa e vou deixar de confiar em Deus. Porque a partir do momento que eu tomo as decisões baseadas naquilo que é mais fácil para mim, eu deixo de confiar em Deus. Então, viver por princípio, esses valores, eles foram sendo esses muros de proteção na nossa jornada. E eles foram pavimentando o nosso caminho. Mas uma vida empreendedora, ela não é somente baseada em valores e princípios. Os valores e princípios, elas vão te dar um trilho para você caminhar. Elas vão te proteger para que você não saia fora do trilho, para que o teu time não saia fora do trilho, para que você construa uma cultura dentro do seu negócio. Os valores e princípios servem para isso, para tomada de decisão segura, para que você também experimente o sobrenatural de Deus e você não confie só na força do seu braço. Né? Como diz Hebreus 12:38, foi o versículo logo do começo, o justo viverá pela fé. E nós não somos justos porque somos justos porque somos justificados pelo Senhor. E essa jornada de fé, é um convite amoroso de Deus. Venha, experimente do meu poder, da minha graça, do meu favor sobre a sua vida. Uma empresa também, ela é construída de propósito. Então, nós precisamos, né, decidir viver por propósito. Nós precisamos decidir empreender com propósito. Provérbios 19:21 diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E eu, na minha jornada empreendedora, eu comecei empreendendo por necessidade, como minha esposa falou, né? Tínhamos um filho pequeno, enfim, começamos a empreender porque precisava pagar a conta. Então, era uma necessidade. Mas à medida que essa necessidade foi sanada, que o rendimento começou a cair, né?
no bolso, o dinheiro começou a entrar e já não existia mais uma necessidade, porque a necessidade ia ser suprida. Eu comecei a empreender por ganância, porque a minha única vontade dentro desse negócio era ganhar dinheiro. De que maneira? De qualquer maneira. A que preço? A qualquer preço. Então, isso foi a maior parte da minha jornada empreendedora. Empreender com ganância, olhando somente o dinheiro. E nesse tempo de Deus estava renovando a minha mente, trazendo entendimento novo de como a gente deve empreender, de como a gente deve fazer negócio, de como a gente deve negociar, de como a gente deve se movimentar. Eu entendi que precisava estabelecer alguns princípios. E os princípios primeiros foram esses valores. Mas também Deus colocou no meu coração a respeito do propósito da fábrica. E eu lembro que eu escrevi a respeito desse propósito. E o propósito nosso é produzir frutos eternos. E eu escrevi, passei isso daí para minha esposa e conversei com ela. E falei assim, amor, vamos orar para que Deus confirme isso no nosso coração a respeito do propósito. Eu tinha escrito valores, tinha escrito uma visão e tinha escrito o propósito. Falei, bom, produzimos papel, produzimos frutos eternos. Mas isso parecia tão distante para mim, eu não conseguia, não era palpável, era algo que estava distante para mim. Produzir frutos eternos, o que é produzir frutos eternos? Como que eu posso mensurar esse fruto eterno? Como que a gente pode olhar um indicador de fruto eterno, por exemplo? E eu lembro que a gente orou sobre isso, e pouco tempo depois, eu estava sentado lá no escritório, chegou um fornecedor de um certo produto lá na fábrica, e ele falou assim, Sérgio, eu preciso falar com você. E normalmente quando o fornecedor vem falar com você, não é porque ele gosta de você, simplesmente está com saudade. Provavelmente ele vai vir te pedir um aumento, né? Porque senão ele liga, mas quando ele vai pessoalmente, porque a conversa é mais séria. E esse não foi o caso, mas eu achei que era. Então ele chegou e falou, preciso conversar com você. Eu falei assim, ok, vamos conversar. Ele sentou e falou, olha, eu estou para ter essa conversa com você faz bastante tempo. Faz bastante tempo, só que eu não tinha coragem de ter essa conversa com você. Ele falou assim, mas eu vi que você mudou, né? Você aceitou Jesus, Deus tem feito algo na sua vida. E eu criei coragem de vir ter essa conversa com você. Eu falei assim, cara, tá bom, e que conversa que você quer ter comigo? Ele falou assim, eu vim te falar que eu estou te roubando. E eu falei assim, tá bom, eu sei. Porque a gente mede, a gente acompanha as coisas. Ele falou assim, mas eu estou te roubando há bastante tempo. E no passado eu te roubava ainda mais. Eu falei assim, tá, agora está ficando pesado esse negócio, né? Eu falei assim, tá bom. Ele falou assim, e eu quero te pedir perdão, porque eu não quero mais continuar nessa vida. Eu não posso. E ele é um cristão, né? Eu sei que ele é crente. Ele falou assim, eu não quero mais continuar fazendo o negócio dessa maneira. Só que para mim ter margem nesse meu produto, se eu não enganar, eu não tenho margem. Então, esse é o nosso mercado. Todo mundo faz assim, todo mundo vende dessa maneira. Eu falei assim, tá bom, cara. Eu falei assim, e quanto que você precisa no seu produto para você me vender ele sem precisar me roubar? E sem você ficar com essa culpa sobre você. Ele falou assim, olha, eu preciso te passar tanto de aumento. E eu não lembro se era 20% ou 25% que ele precisava me passar de aumento para ele poder me entregar o produto certo sem a gente ser lesado. Eu não podia dar aumento, né? Nessa época a gente estava extremamente com muitas dificuldades financeiras. A fábrica, como eu falei para vocês, só veio dar resultado em 2020. Então nós vivemos de 2016 a 2020 só com uma promessa de Deus de que Ele ia transformar a nossa vida, de que Ele ia fazer um milagre, de que Ele estava conosco, de que Ele não ia nos abandonar. Mas efetivamente a gente não via a mudança no dia a dia. A gente carregava um caminhão de manhã de papel, descontava a nota, ia pagar as contas depois do almoço. Todos os dias era assim. Os recursos eram limitados só para aquele dia. E às vezes nem no dia não dava, a gente pagava as coisas no dia seguinte. Então a gente viveu uns 4 anos aí sem recurso sobrando nenhum. Então dar aquele aumento para mim seria algo bem difícil. Mas foi tão automático, entendi que Deus estava fazendo algo na vida dele, trazendo uma redenção na vida dele, que eu falei assim, eu vou te pagar isso. A partir de hoje o seu preço é esse. Vamos lá falar com o compras e você vai me entregar dessa maneira. E naquele momento eu entendi que aquilo era um fruto eterno. Porque era uma transformação na vida de uma pessoa. Aquilo que Deus estava fazendo na vida dele era um fruto eterno. Eu não podia tocar aquilo. Não trouxe benefício nenhum para o meu negócio. Mas o propósito estava sendo cumprido. E eu fui entendendo da parte de Deus isso. Porque enquanto o meu propósito foi ganhar dinheiro, cada vez que eu ficava sem dinheiro, eu oscilava, né?
Não tinha dinheiro, você fica irritado. Tem dinheiro, você está feliz. Mas porque o teu propósito é ganhar dinheiro. A partir do momento que eu fui entendendo isso da parte de Deus, que o meu propósito não era o dinheiro, mas o dinheiro era o meio para o qual eu ia cumprir o propósito, eu comecei a viver diferente. Eu comecei a ser uma pessoa mais centrada, eu comecei a descansar no Senhor. Porque apesar de a gente viver tantos anos sem dinheiro, a gente via Deus cumprindo o propósito na nossa vida. Nessa época, a gente já tinha um claro entendimento de que o nosso negócio é o nosso ministério. É o nosso campo missionário. Então, nós já tínhamos devocionais de manhã na fábrica com os funcionários, tínhamos uma caixa de oração onde os funcionários colocavam seus pedidos de oração, e a gente recebia muitos pedidos de oração. E Deus começou a responder aqueles pedidos de orações. Nós orávamos no devocional pelos pedidos, e nós orávamos também. Eu costumava chegar nessa época mais cedo na fábrica, eu conseguia chegar, então sempre tinha um tempo de oração de manhã. Chegava lá às 7 horas, ficava orando, de maneira individual por cada pedido, abria aqueles pedidos de oração, me compadecia de ver pessoas, né, com situações tão difíceis, e a gente sempre estava orando, e Deus começou a fazer algumas obras, e isso foi fortalecendo a gente. No ano de 2000, acho que foi 2019, num tempo que eu estava abrindo os envelopes de para orar, eu abri o envelope de uma pessoa que era uma mãe, ela estava grávida do seu terceiro filho, já tinha 2 filhos, e nesse terceiro filho, ela descobriu que o nenê tinha síndrome de Down. No seu pré-natal, ela descobriu que o nenê ia nascer com síndrome de Down. E quem trouxe foi a nossa cozinheira, que cuida da parte de alimentação na fábrica. Ela trouxe, porque essa pessoa procurou eles lá na igreja dela, dizendo que estava com esse problema. E ela fez o pedido de oração e trouxe para nós, colocou na caixinha de oração, porque a gente recebia pedido de oração, como eu falei, não só dos funcionários, mas de pessoas também, parentes, outras pessoas da comunidade. E a gente começou a orar por aquilo. E numa certa manhã, eu estava orando para aquele pedido, pelaquela mãe, com aquele problema, porque ela disse que estava muito desesperada, porque o médico falou para ela, olha, quando o filho nascer, você não vai poder trabalhar fora mais, porque uma criança com síndrome de Down dá muito trabalho. Então você vai ter que cuidar dela. Você não tem como trabalhar, você vai ter que viver só para cuidar dessa criança por um bom tempo. Então, essa mãe estava bem aterrorizada. E ela muito pobre, gente pobre mesmo, trabalhando de auxiliar de serviços gerais em Curitiba, saía às 5 horas da manhã para trabalhar para Curitiba, chegava às 8 horas da noite de novo em Bocaiúva, os ônibus são demorados, a distância é longa. Enfim, nós estávamos orando por esse pedido. E numa manhã eu estava orando especificamente por ele e clamando a Deus pela cura daquele bebê na frente da mãe. Porque Deus é o Deus que cura, amém? Você crê nisso? Nós temos que crer e orar. Não cabe a nós curar, cabe ao Senhor curar. Mas nós temos que crer que Ele vai operar a cura. E nessa manhã, enquanto eu orava e clamava ao Senhor pela cura dessa criança, eu vivi uma das experiências que foi uma vez só, não sei se vai acontecer outra vez, mas foi uma experiência incrível, de um sentimento assim que é difícil até de explicar. Porque enquanto eu orava, eu tive uma convicção tão grande no meu coração de que aquele bebê tinha sido curado. E aquele sentimento de que aquela criança tinha sido curada foi tão grande que eu não consegui mais orar a partir daquilo. Eu simplesmente parei de orar. Não orei por mais nada naquela manhã. Parei de orar, eu levantei, eu estava ajoelhado, levantei e falei assim, Deus, não é possível que o Senhor curou. Eu falei assim, o Senhor curou. Eu falei assim, eu não consigo orar. Dentro de mim eu tenho uma convicção de que essa criança foi curada. E eu não consegui mais orar por aquilo. Mas eu também não tinha coragem de contar para ninguém. Porque, eu falei assim, vai que eu estou me empolgando com isso. Porque, às vezes, a alma da gente, ela fala. Né? Você já viu aquelas pessoas que falam, Deus falou, e toma uma decisão. Daqui a pouco ela volta. Mas Deus não falou? Por que você voltou? Não, porque Deus falou para ir agora, para cá. Ah, tá bom. Daqui a pouco ela volta. Mas e aí, Deus não falou? Não, agora Deus falou para ir para cá. Então, às vezes, a gente pode se deixar ser levado pelos nossos sentimentos, pela nossa alma, e a gente precisa cuidar com isso. Porque isso, inclusive, é muito comum. Quando a gente vai aconselhar muitas pessoas, a gente vê muito isso, né? Toma decisão e volta, toma decisão e volta. Baseado o quê? Tomou decisão baseada na sua alma, na sua vontade própria, e achou que foi Deus falando com ela. E eu não queria cair nesse erro. Apesar daquela convicção, eu falei assim, eu vou ficar quieto. Não falei nem para minha esposa, não falei para ninguém. Passou-se alguns meses, a minha
a minha funcionária entra, e ela entra já chorando no meu escritório, logo cedinho, e falou assim, irmão Sérgio, porque ela é crente também, né? Ele me chama de irmão. Eu falei, irmão, você não acredita? Eu falei assim, acredito. Se você está falando, claro que eu vou acreditar. Por que eu vou duvidar do que você vai falar? Ela falou assim, lembra do nenenzinho? Eu falei assim, lembro. Ela falou, você não acredita? Eu falei assim, Cláudia, eu acredito, fala. Ela falou assim, o médico que fez o pré-natal foi o mesmo médico que daí fez o parto dela. Ela falou assim, e o médico não acreditou quando pegou o nenê. Porque quando ele tirou o nenê, a criança não nasceu com síndrome de Down. A criança não nasceu, ela estava perfeita. E disse que o médico não acreditava e chorava e me contou aquela história que a mãe deve ter contado para ela. Enfim, para a glória do Senhor, aquela criança foi curada. Então, o cumprimento desses propósitos e dessas ações de Deus no nosso ambiente de trabalho, no ambiente, né, muitas vezes hostil de fábrica, né? Você trabalhar num comérciozinho, você trabalha bonito, igual esses meninos aqui de paletó, tal. Vai lá trabalhar na fábrica para você ver. Falei para minha esposa ontem, falou assim, você vai colocar um paletó? Eu falei assim, amor, se esse povo me visse trabalhando na fábrica ontem, uma bota de EPI, né, protetor auricular, no meio da fábrica de papel, espirrando papel, volta às vezes com a roupa suja de massa de papel. Eu falei assim, eu sou isso daí. Eu falei, eu não sou aquele cara lá de terno, ou melhor, um paletó. Eu falei assim, eu sou esse homem desse ambiente hostil, desse ambiente bruto da indústria, né? Então, nós experimentamos esse favor de Deus. Isso foi nos sustentando, apesar da gente não ver resultado. A gente foi vendo o favor de Deus de outras maneiras, o propósito de Deus se cumprindo através da nossa vida. Isso veio trazendo essa renovação na mente de entender do quanto o Senhor era conosco, do quanto a gente tem que crer que a mesma palavra que diz que quando você confessa seus pecados, reconhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, né? O seu nome é escrito no livro da vida e você um dia vai habitar com Ele no céu. Da mesma maneira que essa palavra é verdadeira, quando fala que Ele é Emanuel, que estará conosco todos os dias, a gente precisa crer. Da mesma maneira, as promessas dele são fiéis e reais. A gente precisa se apegar nisso, da mesma maneira que a gente se apega na salvação. Porque senão a gente faz uso da salvação para ir para o céu, mas de tudo o resto a gente duvida. E aí a gente é, como o Tiago diz, ora e não recebe nada. Porque é como a onda do mar inconstante. Vai e vem, não tem firmeza na sua vida com Deus. Mas é uma jornada que eu e você precisamos decidir perseguir. Decidir perseguir. E quando eu achei que isso tudo já estava muito calmo, e já fazendo planos de futuro, em 2022, eu já tinha escrito uma visão para a nossa empresa, e era uma visão muito simples, mas de cuidado, onde a visão do nosso negócio era ser uma empresa relevante para os seus acionistas, né, eu e a minha família, para os nossos colaboradores, fornecedores, né, comunidade em geral. Essa era a visão que eu tinha para a nossa empresa. Mas em 2022, Deus começou a colocar algo novo no meu coração. E Ele colocou algo que, de certa forma, me desafiou. E eu guardei aquilo, porque minha esposa fala que às vezes eu sou muito romântico quando eu falo da FA. Mas é que eu já vivi tantas experiências com Deus naquele lugar. Não é romântico. Sou um pouco romântico, né? Tá bom, com a fábrica. Mas é porque aquele lugar, Deus tem me forjado naquele ambiente de trabalho. Onde Deus mais tem trabalhado na minha vida naquele ambiente de trabalho. Me desafiado a olhar para Ele e caminhar por sobre as águas. E o Senhor falou comigo sobre essa visão. E eu creio que a gente precisa decidir perseguir a visão que Deus nos dá. Deus dá uma visão para cada um de nós, se assim a gente buscar e desejar. E a gente precisa decidir perseguir essa visão. E Deus me deu essa visão e eu fiquei um pouco incomodado com aquilo, guardei por alguns meses, até que virou ano de 2022 para 2023. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, a gente costuma planejar sempre 3 anos, 5 anos, até 10 anos a gente faz planejamento da nossa vida pessoal e das empresas também. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente sempre olha para o futuro, vai bastante longe, né? E eu conversando com ela sobre isso, falei assim, só que eu estou com uma visão um pouco mais longa aí. Ela falou assim, legal, né? Que bom. E o que você está, né? 15 anos, 20 anos? Eu falei assim, olha, Deus colocou no meu coração 100 anos. Ela falou assim, 100 anos? Eu falei assim, 100 anos de história e de impacto. Eu falei assim, eu não sei exatamente o que Deus tem para nós,
por meio desse negócio e por meio dessa visão que Ele está trazendo. Mas Deus colocou isso no meu coração. E eu segurei aquilo com ela por mais um tempo, mas nesse ano de 2023, quando chegou mais ou menos em agosto, época de fazer o planejamento estratégico de 2024, eu entendi que eu precisava comunicar isso para o time. Então, na nossa reunião de planejamento, eu lancei essa visão de 100 anos de história e 100 anos de história e impacto para a Terra Papéis, entendendo que aquilo não diz a meu respeito. Aquilo diz a respeito do que Deus quer fazer por meio daquela empresa. Eu já entendi que eu vou fazer parte de uma jornada, de um step, de alguns degraus da construção desse negócio. Mas não diz a meu respeito. Eu estava orando a Deus há um tempo atrás a respeito disso, e um pouco incomodado, porque eu falei assim, Deus, parece que desde o dia que o Senhor me deu essa visão, e eu lancei essa visão, eu estou enfrentando lutas que eu já não enfrentava. Eu estou passando por desafios que eu achei que eu não ia mais precisar passar. Eu estou sendo confrontado por gigantes que eu achei que já tinha derrotado. Eu já tinha pulado de fase do videogame, já tinha pulado. Eu falei, achei que já estava lá na frente. Não ia voltar a ter esses desafios que eu estou tendo hoje. O Espírito Santo falou para mim. Porque eu perguntei, falei, qual o propósito dessa visão nesse tempo? Ele falou assim, eu te dei visão nesse tempo, para que você não retrocedesse. Porque talvez se você não tivesse essa visão, eu já teria tomado outra decisão. Como me passou em outras vezes. Eu vou vender esse negócio. Estou 20 anos na indústria, a indústria é desgastante. A gente trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia. Ela nunca para. A gente para um outro feriado, senão a fábrica está trabalhando. Eu estou aqui e está trabalhando. Eu já tive domingo de manhã de estar aqui no Empreendedores e recebi uma ligação. Estourou a mufla do poste. Deu um raio aqui, estourou a mufla do poste. Estamos sem energia. Recebi várias notícias de madrugada. Quebrou isso. Então, existe um desgaste, né, nesse nosso negócio, porque ele nunca para. E apesar de eu ser o diretor e ter gerente, ter supervisor, as informações elas têm que subir, tem níveis, e quando chega num certo nível, parou a fábrica, o diretor tem que saber, tem que ter tomado decisão junto, tem que saber, tem que ter acompanhamento. Então, algumas vezes passou pela minha cabeça, falei, Deus, acho que eu vou realizar esse negócio. Vou ver se eu consigo passar para frente. Vou mudar de ramo. Vou fazer outra coisa da vida. Vou empreender em outro país. Eu vou fazer qualquer coisa. Mas é fato que o Senhor falou para mim a respeito disso. E falou assim, eu te dei essa visão nesse tempo, para que você não retrocedesse. Porque a verdade é que as dores e os problemas são passageiros. Uma estação na vida da gente. Mas a visão que Deus deu para mim e a visão que Deus para você, ela é perene. Ela permanece. Os problemas e as dores, eles vão passar. Eu já passei por muitos. E eles vão vir outros. São cíclicos, né? São inerentes ao negócio. O André trouxe uma palavra no ano passado, no começo do ano. As coisas inerentes ao negócio. E eles são inerentes. Mas a visão que Deus te deu a respeito do seu empreendimento é única. Ela pode permanecer. E ela vai permanecer. Eu recentemente estive nos Estados Unidos com a minha filha e com a minha esposa. Nós fomos visitar a Universidade ORU, onde ela vai estudar a partir de agosto agora. E a gente foi super empolgado, porque a gente queria conhecer a universidade, uma universidade cristã, e nós queríamos estar lá, presente, para conhecer todo aquele ambiente. E fomos, né, acolhidos lá, bem recebidos, fizemos um tour pela universidade, conhecemos, né, todos os princípios dela, tivemos a oportunidade de conversar com alunos, andamos pelo campus todos, tivemos a oportunidade de pegar uma aula em andamento, né? Chegamos no meio de uma aula de psicologia, ela vai fazer psicologia. Então, nesse tour, fomos e tivemos a oportunidade de participar de uma aula de psicologia, onde o professor estava na tela dele ensinando psicologia com 2 Pedro 5:7 aberto. E a gente falou assim, uau, que bênção isso, poder estudar num lugar desse, onde 100% dos professores são cristãos, tem relacionamento com o Espírito Santo, onde eles começam o dia orando, cada aula, né? Onde tem cultos semanais que eles precisam participar. Eu falei assim, que incrível isso. Aí, numa das nossas andanças, vamos dizer assim, nós fomos na torre de oração. E a hora que nós chegamos na torre de oração, a hora que abre a porta, a primeira coisa que tem na frente da torre de oração, na parte dentro, é a visão daquela universidade. E Deus tem usado a visão para falar comigo desde que Ele me deu essa visão de 100 anos. Onde eu vou, a visão tem falado comigo. Hoje, fui ministrado cedo sobre visão. Não sei você, mas desde que eu pisei aqui, que eu comecei a conversar com todos os voluntários, né, nosso time de empreendedores, porque a gente está nesse time todo, eu já fui ministrado.
Desde o começo, Deus começou a falar comigo, trazendo confirmações a respeito de tudo isso que eu estou falando com vocês. E eu fiquei impactado com aquela visão, porque aquela visão que já faz mais de 60 anos que foi escrita e foi idealizada, e Deus colocou no coração do Dr. Oral Roberts. Ele já não está lá, os seus filhos já não estão lá, mas as pessoas que estão à frente daquela universidade, eles continuam perseguindo aquela visão. E olha que incrível a visão que Deus deu para ele. Levante seus alunos para ouvir a minha voz, para ir aonde a minha voz é fraca, onde minha voz é ouvida pequena, e que o poder de cura não seja conhecido, mesmo até os extremos limites da terra. O trabalho deles excederá o seu. E nisso eu estou satisfeito. A visão que Deus vai te dar para o seu negócio não é a seu respeito. Que coisa incrível. O seu trabalho vai ser cedido por outros muito mais. Deus fala assim, mas eu tenho prazer nisso. Porque Deus é um Deus geracional. Ele continua fazendo grandes coisas. E eu estava há poucos dias escutando não posso falar uma reportagem, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo do pastor Luciano Subirá com o missionário José Sartilho. Se você não viu, ouça, assista, porque é incrível e impressionante a vida daquele homem. Hoje ele já tem mais de 60 anos, está lá na Colômbia, né, com uma igreja super próspera. Ele falou que já tem mais de 100 mil pessoas batizadas naquela igreja. Algo maravilhoso. Mas ele começa falando assim, Deus me deu uma visão. E porque Deus me deu essa visão, eu decidi caminhar sobre essa visão. E porque Deus me deu essa visão, eu decidi andar com Ele. E eu aceitei o desafio. Porque a visão, ela vai te desafiar. Você precisa ter coragem para você perseguir ela. Você precisa ter fé para perseguir a visão. Você não consegue perseguir a visão que Deus te deu baseada no teu conhecimento e na sua capacidade. Mas esse missionário falava sobre a visão que Deus deu para ele quando ele tinha 20 e poucos anos. E ele foi com toda a sua família para a Colômbia. E aí ele conta toda a sua jornada. Desde a visão que Deus deu para ele até o estágio que ele está. E ele fala assim, quando Deus te der uma visão, você precisa perseverar até que você chegue na linha. Aí ele fala assim, porque o Salmo 126 diz assim, que o semeador saiu levando as sementes para semear chorando. Mas quando retornou com seus feixes nos braços, com júbilo e com alegria. E ele fala assim, essa linha de a gente terminar, essa linha que a gente precisa passar entre o sair semeando e chorando e a gente atravessar a linha de voltar com os feixes no braço, com júbilos de alegria, é onde a gente precisa chegar. A gente precisa ter fé, obediência e coragem para a gente cruzar essa linha, para a gente chegar nesse lugar. Eu tenho orado a Deus, falo, Deus, eu já tenho colhido frutos, mas eu quero chegar cheio de júbilo ainda maior, com muitos feixes no meu braço, porque eu quero ser fiel à visão que o Senhor me entregou. Eu quero ser fiel à visão que o Senhor tem confiado no meu coração. Porque Isaías 32:8 diz assim, mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. E eu quero finalizar deixando essa frase com vocês, que tem guiado minha jornada já há muito tempo, e que tem sido uma verdade para mim, e eu preciso pensar nisso, e eu preciso ter isso no meu coração, a respeito da minha jornada, que é trabalho duro, tenha planos nobres, e não quebre princípio. Não é uma fórmula, mas é algo que tem guiado a minha vida, a minha jornada, e eu tenho buscado viver dessa maneira. Então eu queria agradecer a vocês nessa manhã, pela paciência de me ouvirem, por poder, o privilégio de estar aqui dividindo com vocês um pouco da minha jornada, a respeito de uma renovação da mente empreendedora, que nada mais é sobre a sua visão, sobre os seus propósitos, sobre os seus valores, como nós nascemos da nossa indústria de papel. É um tema tão simples e muitas vezes a gente nem leva tão a sério. Mas se você, de maneira decidida, viver isso, não seja apenas uma placa na sua empresa, não seja apenas algo que você ache bonito, que você enxergue, mas que você se determine a viver, que você busque direção de Deus para tudo isso, e que você aplique, eu tenho convicção que você vai colher muitos testemunhos e vai viver, né, nesse lugar da bondade e do favor de Deus, uma plenitude de vida. Que Deus abençoe você. Muito obrigado.